Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Gratidão pela sua companhia, pela sua audiência maravilhosa. Um abraço a toda a equipe da FEAL que está lá nos bastidores, trabalhando para trazer essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Edson Hamazaki. Olá, Edson. Oi, Nando. Oi, pessoal. Como sempre, né? Uma alegria grande a gente poder estar junto aqui, conversando por esses minutos a respeito do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus e à luz dessa doutrina que é tão esclarecedora e que é tão consoladora, que é a doutrina dos Espíritos. Sempre, vocês sabem, esse nosso quadro aqui no Alvorada, ele fala a respeito, né, de psicologia e da espiritualidade. Esse sempre será aqui a nossa pegada ao longo da conversa. Vamos lá então para o tema de hoje? Vamos lá, então, do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, na sua autoria espiritual, e na psicografia do nosso querido Chico Xavier. O capítulo é o 77 desse livro, né? Convém refletir. Então, vamos trazer aqui aquela passagem, né, de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Quer comentar aí, Edson? Uhum. E aí, nesse caso, eu acho que nem cabe muito comentário, né? Porque é bem claro, talvez só os versículos à frente para poder entender direitinho isso. Então, como é que segue lá em Tiago? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolha com mansidão a palavra que em você é implantada, a qual, porque ela é poderosa e pode salvar a sua alma. Torne-se, então, praticante dessa palavra e não apenas um ouvinte, se enganando a si mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, se assemelha ao homem que contempla no seu espelho o seu rosto natural. Como sempre, né? É, no Evangelho de Jesus, aquela ideia de que o conhecimento ele é muito importante, mas muito mais importante do que o conhecimento é a prática desse conhecimento, né? E a todo momento, vocês podem prestar atenção que Jesus nos lembra isso. É fundamental aprender, até para você, até, né, a doutrina espírita diz isso também para a gente o tempo todo. É muito importante aprender, porque senão você nem sabe o que fazer, né? Aquele que não sabe para onde está indo, não sabe qual é o melhor caminho que pode ser escolhido. Agora, mais importante do que ficar pensando em qual o melhor caminho é caminhar. Quem pensa não chega a lugar nenhum, né? Se não colocar um pezinho na frente do outro e começar a andar. E aí vamos então para o texto do Emmanuel mesmo? Vamos lá, que ele diz assim, ó: analisar, refletir, ponderar são modalidades do ato de ouvir. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido das vozes, sugestões e situações que a rodeiam. Continua aqui, o nosso Edson. Uhum. Sem observação, é impossível executar as mais simples, né, tarefa do ministério do bem. Somente após ouvir com atenção,
pode o homem falar de modo edificante na estrada evolutiva. Quem ouve, aprende. Quem fala, doutrina. Um guarda, outro espalha. Só aquele que guarda na boa experiência espalha com êxito. O conselho do apóstolo portanto, de imorredoura oportunidade. Então, né, gente, aquela ideia que vocês já devem ter ouvido em algum momento, que nós não temos dois ouvidos e uma boca à toa, né? Que muito mais importante do que falar é aprender a ouvir. O que, infelizmente, é uma dificuldade, eu diria, no dia a dia. A grande maioria dos conflitos e das dificuldades que acontecem nas relações, lembra, nós somos espíritos imortais e estamos aqui com o objetivo de nos tornarmos espíritos melhores. Esse desenvolvimento, ele é feito na vida de relação durante as várias reencarnações. De maneira geral, nós reencontramos as mesmas pessoas, os mesmos espíritos, só que usando corpos diferentes e em condições, né, em situações diferentes. Então, ora marido e mulher, ora irmãos, ora pai e filho, ora, né, essa posição na família ou essa posição nas relações é que vai mudando. Por quê? Cada uma dessas posições, a relação que você tem com teu irmão é diferente da relação que você tem com a tua esposa, que é diferente da relação que você tem com a sua mãe, com o seu pai, etc. Cada uma dessas posições diferentes nos proporciona aprendizados diferentes e formas tanto de ouvir como de falar diferentes. E uma coisa que é para gente aprender é ouvir, né? De novo, a grande maioria dos desafios e das dificuldades nas relações vem justamente a partir disso, né? Ouvindo pouco e falando demais. É muito importante que a gente realmente aprenda a ouvir. Então, ele pega lá no Evangelho, né, Tiago dizendo isso, que todo homem esteja pronto para ouvir, mas demore mais para falar e demore ainda mais para se irritar. A vida, o dia a dia, ele faz com que a gente se irrite primeiro, fale depois e não ouça nada, né? É exatamente o caminho inverso do que diz o evangelista. E Emmanuel, né? Ele pede para gente, escuta, antes ouça, né? E antes de responder, analise, reflita, pondere, porque isso faz parte do ouvir, né? Não é ouvir e reagir. Ouviu determinada coisa, e vale para as ruins como vale para as boas, viu? Muitas vezes a gente não dá o valor devido para um carinho, né, que é feito através de uma palavra, por falta de reflexão e análise. Você nem percebe, né, o que aquela frase que queria dizer, né? Ao invés de ouvir e reagir, ouvir, analisar, refletir e ponderar. É indispensável que a criatura esteja sempre disposta a identificar o sentido da palavra. Quais são as sugestões? Quais são as situações que envolvem, muitas vezes, e a psicoterapia, vocês vejam, a psicoterapia envolve escuta ativa.
Significa o quê? Que o psicólogo fica lá só ouvindo? Não, né? Não é isso. É uma escuta ativa. É uma escuta envolvida, né? É uma escuta trabalhada, tá certo? Que envolve prestar atenção, entender, porque muitas vezes, vocês vejam, com a pandemia se desenvolveu essa coisa do atendimento remoto, né? Do atendimento via plataformas, que foi o jeito que a gente teve. Foi o jeito que a educação teve para que as aulas não parassem, né? Então as aulas passaram a ser remotas. Foi o jeito que a gente teve para que a terapia, que a psicoterapia pudesse continuar também. E existem situações, sei lá, a pessoa está em outro país, tá certo? Então, né, é o jeito, não tem muito o que fazer. Agora, ontem, uma coisa que não tem nada a ver, mas eu já retomo isso. Ontem eu fui fazer palestra numa casa aí. O que que a gente está percebendo? Isso vale para praticamente todas as casas. A frequência diminuiu muito, né? Por que que a frequência diminuiu muito? A gente tem uma tendência a ser folgado, gente, né? Assim, tem muitas casas que durante a pandemia, o que que eles fizeram? Desenvolveram a palestra remota também, né? A palestra virtual. Então, muita gente se acostumou, né? Não sai de casa. Tem essa casa que eu fui ontem, por exemplo, eles falaram. A gente estava durante algum tempo, na volta da pandemia, fazendo híbrido. Então, o pessoal tanto podia assistir aqui, quanto a gente estava, né, também fazendo, filmando, etc., e a pessoa podia assistir de forma virtual. O que que isso acabou gerando? As casas ficaram vazias, né? Hoje, todo lugar que eu vou que está fazendo isso, eu sugiro, para de ficar gravando, para de ficar fazendo, né, jogando no YouTube, jogando. Porque veja, gente, se você quiser assistir uma palestra no YouTube, tem várias. E tem gente muito boa. Outro dia eu estava assistindo não era nem uma palestra, era um seminário do Haroldo Dutra, por exemplo, que é um cara que eu gosto muito, né? Tem um monte, gente. Tem gente muito boa. Ir até a casa espírita, estar lá presencialmente, é outra pegada. E não é só para receber, não, tá? Né? O passe virtual, ele funciona? Funciona. Daqui a pouco a gente vai fazer, né? A gente vai parar para fazer a nossa prece, a gente vai fazer as nossas vibrações. Funciona sim. Agora, estar presencialmente na casa espírita é outra pegada, sabe? Você sentar ali e receber o passe é outra pegada, né? Estar ali, e não é nem só pelo ouvir o teor da palestra, mas é estar naquele ambiente. Por quê? Lá dentro, no que você coloca o pé, trabalhadores espirituais já se aproximam de você. Na quinta-feira, eu tenho um trabalho em que antigamente a gente só tinha o trabalho, só reunião mediúnica, né? Só nós, o grupo no centro. Aí, a partir de um determinado momento, a gente começou a ter palestra também. Enquanto a gente está. Algumas pessoas, inclusive, ficaram bravas. Ai, poxa vida, a gente tinha um centro só para nós, aqui era maior tranquilidade, etc. E agora não, né? Às vezes, que o pessoal às vezes fica fazendo algum barulho, etc. Mas não atrapalha nada, entendeu? Na verdade, é falta de hábito mesmo. Mas hoje, enquanto a gente tem essa reunião mediúnica, está acontecendo a palestra também. E aí, uma coisa que a gente percebeu, que eu acho bárbaro, fantástico, é que espíritos que vêm acompanhando as pessoas que vêm para as palestras são encaminhados e atendidos na reunião mediúnica, entendeu? Coisa que antigamente não acontecia, né? Ou seja, quando você coloca o teu pezinho dentro da casa espírita, trabalhadores espirituais já se aproximam de você.
Se você estiver chegando acompanhado, e olha, vai por mim, a quantidade de gente acompanhada é uma coisa de louco, assim, né? É... E aí, se essa companhia que você está trazendo puder ser auxiliada, ela será convidada a ir para esse outro ambiente e ali ela aguarda e muitas vezes ela conversa. Isso é muito recorrente. Ah, eu vim junto com fulana, não sei o que, e me fizeram entrar aqui, me obrigaram a entrar aqui, disseram que eu ia conversar, que eu ia entender algumas coisas e não sei o quê. E aí na conversa, realmente, muitas vezes esses espíritos, porque veja, também, de maneira geral, só é encaminhado aquele que está em condição de atender. E muitas vezes a pessoa chega acompanhada e volta para casa sozinha. E ela nem tem ideia disso, porque ela entrou, subiu. Nós, na reunião mediúnica, a gente não tem ideia de quem é a pessoa que está lá no salão assistindo a palestra, né? Porque isso, inclusive, para a gente nem interessa. Interessa aquele espírito desencarnado que está ali sendo atendido. Mas isso é muito comum. Então, muitas vezes você vai acompanhado, vai acompanhada assistir a palestra e volta para casa sozinho, livre, leve e solta, né? Aquela sensação de, nossa, eu estava sentindo não sei o quê e agora essa palestra foi ótima. Não foi a palestra, não, minha querida. Entendeu? Não foi a palestra. Foi o trabalho desenvolvido ali pelos trabalhadores espirituais da casa para te ajudar. E muitas vezes você nem fica sabendo que isso aconteceu. Por isso é tão importante. Além disso, você também, quando está presencialmente ali, você contribui com a sua energia. Tá? Por quê? Uma casa espírita, de maneira geral, ela é um grande hospital espiritual, um grande pronto-socorro, um grande posto de atendimento, né, espiritual. E para que esses espíritos sejam atendidos, considerando que, na grande maioria das vezes, eles ainda estão muito apegados à matéria, sabe? Apesar de desencarnados, eles ainda estão muito apegados à matéria. Por isso, esse fluido vital que só os encarnados têm, ele é muito importante no trabalho de auxílio a esses espíritos. Então, quando você está ali presencialmente, assistindo uma palestra, depois tomando um passe, além de receber, você também doa. Dá para retirar na rua das pessoas? Dá para retirar dos vizinhos? Dá. Mas se você está ali de bom grado, é muito mais fácil, né? Não é nem que é retirado de você, você doa mesmo naturalmente essas energias. Porque é aquela ideia da água e do vaso, né? Água que não estraga, porque vai sendo renovada constantemente. Quanto mais você doa, mais você recebe e mais purificada é essa energia. E por isso que, de maneira geral, você sai da casa espírita depois de ter assistido uma palestra, depois de ter tomado um passe, melhor do que quando você chegou, né? Em regra, é isso que acontece, tá certo? Então, e por isso que eu estou dizendo, é muito importante estar ali fisicamente, presencialmente. E na terapia, na psicoterapia, a mesma coisa. Funciona, funciona. Foi o jeito que a gente teve, mas é muito melhor você fazer a psicoterapia presencialmente. Por quê? Às vezes, e isso acontece demais, você está dizendo uma coisa, mas o teu corpo diz outra completamente diferente, né? E na psicoterapia, a gente é treinado para perceber isso, entendeu? Então, e veja, e essa mentira, entre aspas, ela não é porque você quer mentir, porque você quer enganar o terapeuta, porque você quer enganar o psicólogo, porque tinha que ser muito doida para fazer um negócio desse. Mas acontece. Pode ser até meio inconsciente, sabe? Tem determinadas coisas assim que não são talvez muito confortáveis, etc.
mas que a gente percebe, né? E percebendo, fica muito mais fácil de colaborar, de ajudar a fazer as reflexões que precisam ser feitas, né? Então, aqui também vai uma sugestão. Se você faz psicoterapia, procura não fazer remoto, não. Eu sei que daqui é mais confortável fazer de casa, sabe? Não ter que ir até o consultório, etc. Mas vá. Vale para psicoterapia, como vale para casa espírita, sabe? Essa coisa do confortável, do cômodo, de maneira geral, não é muito efetivo, sabe? Tem que haver comprometimento, tem que haver um certo sacrifício, inclusive, para que seja valorizado. Do contrário, ah, né? E aí, infelizmente, talvez, o aproveitamento que a gente poderia ter dessa encarnação, que poderia ser muito maior e muito melhor, acaba por se perder por causa desse comodismo, sabe? Se você parar para pensar um pouquinho, você, você vai convir comigo que tudo que é batalhado, que tudo que exige esforço, né, que tudo que não é tão fácil assim, costuma ser mais valorizado, né? E vamos combinar, a gente tem uma encarnação para ser vivida com objetivos claros, né? Com valores, Então, não é na comodidade que a gente vai ter, talvez, o melhor aproveitamento, né? Porque comodidade não combina muito com comprometimento, com, com superar desafios, com vencer barreiras. De maneira geral, para superar e para vencer, você precisa sair da posição que é mais cômoda. É ou não é, Nando? Exatamente. A gente tem que também ter o nosso esforço próprio, com suor, né? E essa questão que ele traz aqui, né? Que o ouvir também é importante para analisar, né? Para refletir, para poder depois falar com convicção, saber, né, o que está dizendo, né? Forçoso é convir que seu homem deve ser pronto nas observações e comedido nas palavras, deve ser tardio em irar-se. Então, é só. Aham. Porque, gente, de novo, quando você ouve qualquer coisa, né? E vamos pegar um caso específico. Seu filho, tá? Isso também é uma coisa muito recorrente. Seu filho ou sua filha adolescente, tá certo? Quando diz alguma coisa. É, De maneira geral, os pais, e talvez principalmente as mães, costumam reagir, né? Imediatamente faz uma observação, imediatamente faz uma crítica, né? E imediatamente se irrita, porque vamos combinar que adolescente não é a coisa mais fácil do mundo mesmo, não. Né? Eles estão num momento do desenvolvimento da vida que estão aprendendo, né? E testando os limites o tempo todo, justamente nesse processo de amadurecer, né? E se desenvolver. Então, vamos pegar esse caso específico. Ouvir, analisar, refletir e ponderar ao invés de reagir, né? Por quê? Se você imediatamente sai gritando, né? Mas não é possível, vocês não fazem nada do que eu peço, não é possível. Por que que é tão difícil entender que eu quero que faça assim, assim, assim? Qual parte do eu disse que era para fazer desse jeito você não entendeu, né? Faz 2 horas que eu pedi para arrumar essa cama, para arrumar esse quarto e você está aí deitado com esse celular na mão, né? Faz uma meia hora que eu chamei para almoçar e tá aí no videogame.
E amanhã você não tem prova? Você está fazendo o quê aí ao invés de estudar? Sabe, aquelas frases e aquelas reações que mudam de endereço, mas é tudo igual, né? É, sendo que, na grande maioria das vezes, é importante tomar cuidado com o que você diz. Não é que não é para dizer. Dizer muitas vezes faz parte do educar, mas como se diz é que vai fazer toda a diferença. Porque se você só grita, adolescente principalmente, entra por um ouvido, sai pelo outro. Ele pura e simplesmente desconsidera, né? É importante mudar a forma de fazer isso, tá certo? Por quê? Senão, a raiva vem imediatamente, né? Você já essa coisa do educar, vai tudo pro ralo. Porque imediatamente você, gente, você vai lá, chama uma vez de manhã, né, para ir para a escola, para acordar. Você vai lá e chama. Aí daqui a pouco você volta lá, só virou pro outro lado. Você chama de novo, né? Aí você vai, meu, você já puxa cobertor, dá dois berros, chuta a cama. É ou não é? Que é essa coisa do permitir que a raiva tome conta. E vamos combinar que isso aí é pedir para ter um infarto, para ter um derrame. É ou não é? Porque é a tua pressão que sobe, né? É o teu. E vamos combinar, começo do dia, logo lá, logo cedinho, começar um dia dessa forma, ninguém merece, né? Então, encontrar formas para, ao invés de deixar a raiva tomar conta, fazer diferente. De novo, né? Aquela ideia. Se você quer colher café, planta semente de café. Se você plantar semente de milho, sempre vai nascer um pé de milho, tá certo? Então é assim. Se você, o que que eu quero dizer com isso? Se você quer um resultado diferente, faça diferente. Senão todas as manhãs serão a mesma coisa, né? Senão todas as vezes que você pedir para limpar o quarto, vai ser do mesmo jeito. Todas as vezes que você palestrar sobre a importância da educação na vida da pessoa, vai ser do mesmo jeito. Adolescente e palestrinha não funciona, entendeu? Palestra só funciona porque você vai até lá para ouvir. Você está lá para ouvir. Você tem interesse nisso. Logo, você coloca a tua atenção. Qual que é o interesse que o adolescente tem na sua palestrinha? Nenhum. Por isso que ele nunca registra nada. Por isso que você sempre fala a mesma coisa várias vezes. Quer colher alguma coisa diferente? Planta diferente. Quer um resultado diferente com teu filho, com tua filha, com teu marido, com a tua esposa, com teu pai, com a tua mãe? Faça diferente, né? Ah, mas como? Pô, aí é outra conversa, tá certo? Como vai variar dependendo do que e das circunstâncias. Mas vai por mim. Se você continuar fazendo sempre do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. Beleza? Como a gente falou da nossa prece, das vibrações, chegou a hora, vamos passar, vamos fazer a nossa prece e as nossas vibrações agora. Beleza? Isso mesmo. Vamos lá para o momento que a gente sempre sugere para você deixar a água aí do lado, que os benfeitores vão trabalhar nesse líquido precioso, melhorar os cristais dessa água no momento em que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Vamos lá, então? Que nós possamos, nesse instante, levando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais, que nós possamos arregimentar forças, equilíbrio, harmonia, para as nossas reflexões, para aquilo que nós devemos buscar. E por isso o nosso mentor espiritual nos diz: convém refletir. Que possamos refletir
no que está sendo dito no dia de hoje, para que as nossas consciências trabalhem em função de melhorar as nossas ações. Pedimos aos benfeitores espirituais que possam nos incentivar, nos inspirar, nos estimular através do campo intuitivo, dos pensamentos bons, da harmonia que vão, não é, passar para nós. E pedir ao nosso Mestre Jesus, a Ti, Senhor, que possa nos fortalecer, que possa nos encorajar com as vibrações que Tu, Senhor, emanas do vosso coração, para atingir, Senhor, não tão somente a cada um de nós, mas a todos os nossos irmãos que estão atravessando momentos de desafios, de situações difíceis, para que superem. Então, também neste momento, quando nós recebemos essas bênçãos, elas possam ser compartilhadas com esses nossos irmãos. Não tão somente a esses irmãos, mas a todos os seres deste planeta, a todas as pessoas, a todos os espíritos, a todas as situações, a todos os lugares, os lares, nossos familiares e entes queridos, nossos vizinhos, as pessoas da nossa sociedade, do convívio diário, das pessoas da nossa comunidade, as pessoas da nossa cidade, do nosso país, do nosso continente e de todos os continentes, países e cidades e localidades do nosso planeta. Que a tua paz nos envolva agora, não tão somente nesse instante, Senhor, mas por todo sempre, que assim seja. Muito bem, aí depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar o recadinho, falar do Clube Amigos da Boa Nova, que é uma maneira de você colaborar com essa transmissão de hoje, de todo o canal da Rede Boa Nova de Rádio, da TV Mundo Maior, para chegar a outros corações. Então, você se associando ao Clube Amigos da Boa Nova, você pode colaborar para que essa mensagem do bem possa chegar em tantos lugares. Entre no site amigosdaboanova.com.br. Também você pode falar com alguém na nossa central, 0800 12 018 38, ou no fixo, que é o 11 2458 3214. E tem o WhatsApp, esse meio de comunicação rápido, que é o 11 97834 2246. Se você puder fazer também uma doação através do Pix, nós temos aqui a chave do Pix, que é o número de celular 11 97261 0272. Aguardamos você fazer parte dessa família e a gente com isso pode trazer outras pessoas para, né, ouvir e assistir a programação da Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Então, Edson, vamos em frente com o texto aqui? Então, vamos lá. Bora. E o texto continua dizendo aqui: certo o caminho oferece diariamente variados motivos à ação enérgica. Entretanto, sempre que é possível, é útil adiar a expressão colérica, né, de cólera, para o dia seguinte, porquanto, por vezes, surge a ocasião do exame mais sensato e a razão da ira desaparece. Tenhamos em mente que todo homem nasce para exercer uma função definitiva ou definida. Ouvindo sempre, pode estar certo que atingirá serenamente os fins a que se destina, mas falando, é possível que abandone o esforço ao meio, e, irando-se, provavelmente não realizará coisa alguma. Então, né? O caminho humano oferece todos os dias muitos motivos diferentes para que você se irrite, para que você fique bravo, para que você se chateie. No entanto, é muito bom para a saúde física e para a saúde mental, principalmente, adiar essa raiva, né? Ele pede para adiar para o dia seguinte. Eu diria que se você conseguir adiar por pelo menos alguns minutos, já está valendo. Porque, de novo, gente, por que que cada vez mais
a gente está vendo pessoas com 30 e poucos anos tendo infarto, sabe? Era uma coisa que só pessoas já com muita idade, pessoas que já estavam aí com artérias, veias comprometidas, e aí por isso que conforme a pressão subia, a pessoa infartava. Hoje não, gente nova, que a artéria tá boa pra caramba, mangueirinha novinha, entendeu? E no entanto, por causa dessa raiva, desse estresse constante, não está dando conta. 30 e poucos anos a pessoa está aí infartando e morrendo e desencarnando. Era para desencarnar tão novo? Era nada. Era nada. Esse corpo que recebeu era para durar muito mais tempo, mas o estresse constante, a raiva constante é que faz com que o tempo de vida útil deste corpo que estamos usando acabe por diminuir. Um exemplo que a gente tem é o André Luiz. Vocês sabem que André Luiz desencarnou 8 anos antes do que devia, e inclusive passou esses 8 anos, segundo o relato dele próprio, no tal do umbral lá, comendo graminha, né? Porque de raiva. Ele era alguém extremamente estressado, extremamente colérico. Qualquer coisa e o cara já explodia, né? E tem uma situação que talvez seja pior ainda, que é aquela pessoa que não explode, implode, né? Ela não consegue externalizar essa raiva. Sente a raiva do mesmo jeito, só que, às vezes, né? Já ouviram falar disso, é melhor xingar o outro do que engolir o sapo, né? Só que nem sempre é possível, dependendo da origem da raiva, né? Quando, por que que existe até um termo específico para estresse no trabalho? Não é uma boa ideia ficar xingando o chefe, né? Isso normalmente gera desemprego. Então, as pessoas acabam por ficar engolindo, o que não deveria, inclusive. Então, o que que ele está falando aqui? Conta até 10, né? Aquela ideia do conta até 10. Ouviu alguma coisa? Para. Para quê? Para você se acalmar, para você não permitir que tudo que você ouve, tudo que você percebe, que te deixa injuriado, que te deixa chateado, se transforme num estresse, se transforme numa fonte de gastrite nervosa, úlcera, né? É, E para que a gente consiga fazer isso, é prestar um pouco mais de atenção em si mesmo e nas pessoas à sua volta. Antes da prece, a gente estava falando lá de como é que eu lido com esse outro, então, de uma forma mais positiva. Eu acho que a gente pode usar como referência, como aliás sempre, né, podemos usar Jesus mesmo, né? O que que ele disse para a gente fazer, né? Para amar Deus sobre todas as coisas e para amar o próximo como a gente ama nós mesmos. Ou seja, traduzindo em miúdos, como você gostaria que alguém que quer dizer o que você quer dizer para outra pessoa dissesse se fosse você, né? Como você gostaria de ouvir, sei lá, você quer conversar sobre o seu filho, sua filha, sobre a importância de usar menos o celular, né? Ou, sei lá, porque ele acaba tomando um tempo, etc., que não é legal. E é verdade. Vale para o filho como vale para a gente também, tá? Lembre-se sempre disso. Mas, né, você quer dizer para ele isso. Como você gostaria de ouvir alguém dizendo isso para você, né? Como que você ouviria e isso faria algum sentido? Você pararia para prestar atenção. Se você fizer esse exercício, que não é tão fácil assim, talvez você encontre as respostas. Ou, eu diria, vai encontrar com certeza.
como você gostaria de ouvir isso ou aquilo, né? Considerando que a gente está falando aqui de pessoas que a gente quer bem. Então, não é para prejudicá-la, pelo contrário, é realmente para auxiliá-la. Você, com a tua experiência, está percebendo que determinada coisa, determinada pessoa, determinado sei lá o quê, não está fazendo bem para alguém que você gosta, né? Aquela forma não está legal. Beleza. Então vamos inverter a situação, né? Se coloca no lugar da pessoa, que é a tal da indulgência lá, da empatia, se coloca no lugar da pessoa e com a forma dela pensar, isso é fundamental, não adianta você, como mãe, querer que a sua filha pense como você pensa. Você é mãe, ela é filha, tá certo? Se coloca no lugar da filha, como ela pensa, com a maturidade que ela tem, com a experiência de vida que ela tem, com a importância que ela dá para aquilo neste momento, procura. Se fosse você no lugar dela, com aquela maturidade, com aquela idade, com aquela importância, como que você gostaria de ouvir de alguém que te quer bem isso? Aos gritos, aos berros? Não vai funcionar, né? Então, é disso que ele está falando. E tenhamos em mente, diz Emmanuel, que todo homem nasce para exercer uma função definida, ouvindo sempre, pode estar certo de que atingirá os fins a que se destina, mas falando é capaz de largar pelo meio, né? De novo, nós estamos todos aqui reencarnados com um objetivo, nos transformarmos em pessoas melhores. Esse é o objetivo de todos nós, né? E a gente precisa, ou até não precisa, é uma escolha que cada um pode fazer. Mas eu diria que vale muito a pena ter o maior aproveitamento possível dessa encarnação, né? E o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita nos auxiliando a entender um pouquinho melhor o Evangelho de Jesus nos ajuda nessa conduta, que é uma conduta diária, né? Ouvir, ao invés de falar, ao invés de se irritar, é uma das várias condutas importantes para que as nossas relações se transformem em relações de verdadeiro amor. É uma das várias condutas possíveis e necessárias para que as nossas relações sejam relações que frutificam, que fazem com que você seja melhor e com que o outro com o qual você se relaciona também seja uma pessoa melhor, porque é baseada no respeito, porque é baseada no carinho, porque é baseada no amor. Fossem, sabe aquela pessoa que é um doce, que todo mundo gosta? Presta atenção, se ela não age desta forma, com doçura, com carinho, com amor, para com todas as pessoas com as quais ela se relaciona, né? A vida de todos nós fica muito mais leve, muito mais agradável, muito mais boa de se viver. E no final das contas, o nosso aproveitamento dela também melhora bastante. Espero que tenha sido bom, como foi bom para nós, tá certo? A gente se vê no próximo programa. Beijo no coração e até a próxima, pessoal. Até a próxima, e como o Edson disse, terminando a Alvorada de hoje. Até o próximo. Muita paz, muita luz. E agora aquele tchau de sempre. Tchau, Edson. Tchau, Tchau, Nando. Tchau, gente. tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.